Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, eu queria falar hoje a respeito de áreas de figuras planas, tá? Então a aula é uma aula que eu fiz em PowerPoint dessa vez e eu vou usar a mesa aqui para complementar as informações, tá? Nós vamos falar de várias áreas de figuras planas, tá? Então vou passar por algumas aulas aí e então eu queria que você pegasse no seu caderno, copiasse a teoria e depois, a partir dessas informações aí, a gente vai trabalhar com os exercícios. Vamos fazer vários exercícios aí durante a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Olha só, como eu comentei com vocês, tá? Nós vamos trabalhar aqui a teoria das aulas 26 até a 28. Tem mais duas aulas diárias depois disso, mas a gente consegue, com essas informações, até fazer todas essas aulas, tá? Então, ó, começando aqui, eu queria... Deixa eu passar aqui o negócio. Isso. Tá bom. Nós vamos, primeiro de tudo, ter que perceber isso nos exercícios, tá? Nós vamos ter que trabalhar nas mesmas unidades. Então, se o exercício está misturando lá metro, decímetro e assim vai, você tem que escolher qual que você vai usar. Geralmente, quem manda nisso é a alternativa do exercício, tá? E para você passar para essa unidade. Então, eu sempre tive dificuldade em fazer conversão, eu tinha que decorar tabelas, coisas assim, e hoje que eu dou aula no Fundamental também, desde o 6º ano, a gente começa a falar dessa tabela. Então, se você é aluno, fala assim, eu já sei de cor, beleza, tá? Eu optei por descobrir a cada exercício, e aí com o tempo você acaba decorando. Então, olha só, deixa eu desenhar aqui um pouquinho, deixa eu achar minha caneta. Ó, na verdade não é isso. Deixa eu parar aqui e treinar ela, depois a gente... Olha só, você tem aqui um exemplo, né? Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, quando a gente fala em áreas, você tem que achar uma região um número que quantifique essa região ocupada, tá? Então, nós vamos usar a unidade ao quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetros quadrados. E vamos pensar na situação que você já achou a área, mas você precisa passar de metro quadrado, por exemplo, para centímetro quadrado. Então, nós vamos partir daqui, ó. 1 metro equivale a 100 centímetros. Isso está escrito aí embaixo. Eu quero saber essa conversão para áreas, você simplesmente eleva ao quadrado em ambos os lados. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, que 1 ao quadrado vai dar 1 metro quadrado, equivale, ó, 100 ao quadrado, eu tenho aqui, ó, 2 zeros ao quadrado, vai ficar 4 zeros. 10.000, tá? Centímetros quadrados. Essa você não precisa decorar, você consegue descobrir. E qualquer conversão que você quiser, se você sabe a conversão de unidade, tá? Quer dizer, de sistema métrico, no caso, você consegue elevar ao quadrado aí e descobrir qual que é a equivalência entre áreas. Beleza? Bom, e aí tem várias figuras de formatos diferentes. Você pega o símbolo aqui, por exemplo, é um hexágono. Como é que eu faço a área do hexágono? Tá? Vamos ver aqui. Olha lá, eu fiz a conta aqui, né? 1 metro quadrado vai dar 10.000 centímetros quadrados. Tá bom? Ó, se você pegar, então, algumas figuras que a gente vai trabalhar bastante. O retângulo, tá? Você vai ter aqui, ó, base vezes altura. Fácil, tá? O quadrado, ele é um retângulo que tem os lados com a mesma medida. Então, se você fizer base vezes altura, você vai ter b vezes b, que vai dar o b ao quadrado. Tá? A gente aprende essas fórmulas lá no 7º ano, então já faz um tempinho aí que vocês sabem essas relações. O paralelogramo, se você olhar a fórmula, ó, é base vezes altura também. Mas por quê? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou desmembrar essa figura, tá? Quer dizer, eu vou desmontar ela e vou transformar numa figura que a gente já conhece. Então, ó, tirando daqui, vindo para cá, ela vai virar o retângulo, igual de cima, que a área é base vezes altura, tá? Então, só voltando aqui, o paralelogramo, a área dele igualzinho à área do retângulo, desde que você conheça a base e a altura dele, tá? A base está ali no meio, é só você colocar mais para baixo, tudo bem? Bom, outros quadriláteros notáveis, tá? O trapézio. Eu poderia usar em área de retângulo, de triângulo aqui para falar, mas a gente não falou de área de triângulos ainda, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar um trapézio igual a esse, eu vou colocá-lo aí, quer dizer, vou pegar 2 deles, né? Mas eu vou rotacionar para poder encaixar. Então, olha só, girei e mandei para frente. Uau! Tá?
essa figura, ela se transformou num paralelogramo que a gente tinha ali atrás. Só que nesse paralelogramo, a base dele, ó, vai valer tudo isso, que é o Bzinho mais o Bzão. Tá? Deixa eu contar certinho aqui. Mais o Bzão. Está certinho e sai maluco, né? Tá. A área dele vai ser Bzão mais Bzinho vezes H. Só que a área disso é a área do dobro do que eu quero. Por isso que a gente divide por 2 aqui. Tá? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Tá? E do losango aí embaixo, ó, você vê Dzão vezes Dzinho sobre 2. Por que que a fórmula é assim, tá? O Dzão é diagonal maior, o Dzinho é diagonal menor. A gente já falou na aula de quadriláteros que eu consigo dividir isso em 4 triângulos retângulos congruentes, tá? Então, eu vou fazer um teletransporte, um negócio Super Mario. Lembra o Super Mario que sumia aqui e aparecia lá? Tá? Então, aqui, ó, saiu daqui, veio para baixo. Saiu daqui, veio para cima. Esse retângulo que apareceu, ele tem, como essa medida aqui, ó, da base, a metade do Dzão, tá? E a altura é o próprio Dzinho. Então, você vai ter aqui, ó, a área, Dzinho vezes o Dzão, sobre 2, tá? Que figura que é essa? O losango. Ô, Jaime, mas o losango é um paralelogramo, então eu posso fazer base vezes altura? Pode, tá? Desde que você tenha aí a base e a altura. Tudo bem? Vai pausando o vídeo para você copiar aí as relações, tá bom? Bom, aqui eu tenho área de triângulos. Então, deixa eu fazer uma coisinha para vocês. Espera aí. Olha só, tirei um pouquinho o fundo para ficar mais fácil vocês verem. Minha caneta. Ó, vamos falar de área de triângulos, tá? E eu vejo 3 áreas aqui que são importantes para vocês guardarem. A primeira delas é fácil, tá? Base vezes altura sobre 2. De onde que vem essa área, né? A gente viu ali atrás que o paralelepípedo, o paralelogramo, tá? Você vai ter base vezes altura, a fórmula. Mas eu consigo dividir esse paralelogramo em 2 triângulos, ó, um que eu estou pintando e o outro que já está pintado. Então, se eu pego a área dele e divido por 2, eu vou ter a área de metade disso, que é o triângulo. Então, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá bom? Essa é muito importante. Meio de AB seno θ. Vamos entender de onde que vem essa fórmula, tá? Então, ó, vou fazer aqui na frente. A gente vai ter um triângulo. Aqui é um triângulo. Em que eu sei a base, né? Eu sei o ângulo entre eles, que eu vou chamar de θ aqui, e eu sei o outro lado, que eu chamei de A. Tá? Então, se a gente pensar lá no primeiro ano, eu consigo fazer aqui a altura, que é um valor que eu não tenho, tá? Gostaria de ter. Então, eu posso fazer, ó, nesse triângulo retângulo, o cateto oposto pela hipotenusa, e posso falar em seno. Eu sei que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o H, pela hipotenusa, que é o A. Portanto, meu H, vou passar o A multiplicando, vai A seno de θ. Tá? Bom, aí, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com a área. A área do triângulo, nós vimos agora que é base vezes a altura sobre 2. Só que você não tem acesso à altura. Então, você vai escrever o quê? Ó? Vai ficar base, que é o B. Quanto que vale o H? Aqui, ó. A seno θ. Sobre 2. Tá? E reescrevendo isso, a gente chega que a área do triângulo vai ficar, ó, meio, que tirei ele aqui, vou deixar a ordem alfabética de AB seno θ. A gente fala aqui a forma do obsceno, tá? Meio de AB seno θ. Você vai usar sempre que você tiver os dois lados e o ângulo entre eles. E ali embaixo a área do triângulo equilátero, que a gente já sabe de cabeça. Você pode fazer por base vezes altura sobre 2, porque a altura vale L raiz de 3 sobre 2, lembra que a gente já decorou, tá? Então, a altura L raiz de 3 sobre 2. Ou você pode usar o meio de AB seno θ, tá? Por quê? Se você pegar aqui, ó, embaixo, a área do triângulo equilátero, vai ficar meio do A, que vale L no desenho. O B vale L também
seno do ângulo entre eles, que é os 60 graus. Tá bom? Então, aqui, ó, a área desse triângulo vai ficar, ó, L vezes L vai dar L ao quadrado. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que você tinha o meio aqui atrás, ó, então sobre 2 de novo. Isso fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa é a área do triângulo equilátero, que eu sugiro fortemente você decorar. Nós vamos usar muito daqui para frente. Tá bom? Então, ó, dá um print nessa tela, ou copia ela, tá bom? São 3 áreas aí que são importantes de você saber. E tudo em relação ao triângulo. Tá, o que mais que dá para falar do triângulo? Olha quanta coisa. A fórmula do semiperímetro ou a fórmula de hierão, tá? Ela vai ficar assim, ó. O semiperímetro é metade do perímetro, tá? O perímetro é a soma dos lados. Então, A mais B mais C vai ser a soma dos lados. A gente já usa há algum tempo a notação 2P para perímetro. Então, se você passar esse 2 dividindo, você vai ter metade do perímetro. O P é o semiperímetro, tá? A fórmula que a gente usa é essa daqui, ó. Então, você vai ter o P, tá? Que é o semiperímetro. Aí você faz, ó, vezes P menos um lado, P menos o outro lado, P menos o outro lado. P menos A, P menos B, P menos C. Tanto faz quem é o A, B e o C, tá? Coloca na raiz, você tem a área do triângulo. Para quem tiver interesse, eu tenho essa demonstração. Dá um trabalho, é cheio de Pitágoras aí, mas a gente consegue fazer, tá? E a partir desta fórmula, eu consigo trabalhar com o raio da circunferência inscrita e também com o raio da circunferência circunscrita, tá? Vamos olhar para o raio da inscrita. Ó. O que eu vou fazer ali? Eu sei que o raio no ponto de tangência, tá, vai formar 90 graus. Então, está marcado ali 90 graus. Eu vou dividir isso em 3 triângulos. Tá? Então, ó, eu tenho triangulinhos pequenininhos que eu consigo achar as áreas. Uma área, tá, vai ser a base, que é o A, vezes a altura, que é o R sobre 2. Então, ficou A vezes R sobre 2, tá aqui. A segunda, a base, que é o B, vezes a alturinha, que é o R sobre 2. Tá aqui. Tá? A terceira, a base, que é o C, vezes a altura, que é o R sobre 2. Quando você juntar tudo isso, você vai ter o quê? Ó? A mais B mais C, que é o perímetro, tá? Vezes o raio dividido por 2. O perímetro vezes o raio dividido por 2, dá para cancelar aqui, fica P vezes R. Tá? Então, por que é legal essa fórmula? Se você tem ali em cima, né, você achou, você tem os 3 lados, você achou a área pela fórmula de Hierão, tá? E você tem o perímetro, você consegue achar o raio da circunferência que está dentro, o raio da circunferência inscrita. E olha que interessante você pensar mais ainda, né? A gente falou agora há pouco dos pontos notáveis do triângulo, falou do incêndio. Então, a gente está estudando propriedades que nos levam a descobrir essa informação, tá? O raio da circunscrita, a fórmula é um pouquinho mais feia, ó. A vezes B vezes C dividido por 4R. Esse R é o raio da de fora. Eu aprendi com um aluno, ó, ele falava assim, abacaxi por R$4, tá? É ótima essa fórmula. Como é que a gente pode fazer para demonstrá-la, né? Então, deixa eu achar minha canetinha aqui. Olha só. Eu posso pegar, a partir de um vértice, não sei se eu vou fazer a mostrar aqui, ó, não vou, tá? A partir de um vértice, eu posso traçar um diâmetro. Então, tá aqui, ó. Eu sei que aqui mede R, aqui mede R também. Eu posso fechar esse triângulo aqui. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo inscrito, que vai determinar um arco. Esse arco determina esse ângulo inscrito, então eles são idênticos. Vou chamar de alfa aqui, ó, porque aqui vai ser o alfa também. Esse ângulo, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, porque ele passa pelo centro da circunferência, então aqui eu tenho que vale 90 graus. Tá? Então, a partir desse triângulo aqui, que eu vou desenhar na próxima tela, ó, vamos chamar aqui de A, aqui de 90 graus, aqui de 2R e aqui de alfa. Tá? Eu posso fazer um seno. Eu sei que o seno de alfa vai ser A sobre 2R. Então, eu posso falar que meu A vale 2R seno alfa. Tudo bem?
Se eu voltar lá para a figura, ó, a gente tem o valor de A. Como é que daria para a gente continuar? Eu vou usar aquela fórmula ali de trás. Ó, deixa eu voltar para você ver. Meio de ABC no θ. Então, a área desse triângulo vai ficar, ó, meio de C vezes B, seno de alfa. Tô colocando aqui embaixo, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui o C, aqui o B e aqui o alfa. A área do triângulo vai ficar meio de C vezes B, seno de alfa. Tá, o seno de alfa sai daqui de cima. Se eu passar dividindo, eu sei que o seno de alfa vai valer A sobre 2R, ó. É a linha de cima que eu nem preciso passar dividindo. Então, eu vou trocar aqui por A sobre 2R. Vai ficar, ó, meio de C vezes B vezes A sobre 2R. Ajeitando isso, vai ficar, ó, A vezes B vezes C dividido por 4R. E essa é a nossa área, tá? Abacaxi por R$4. Bom, e para fechar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui o círculo. Se você pensar num círculo como essa cebola, né? E a gente começasse a desentortar, se fosse possível desentortar isso, tá? Então aqui, ó, você tem aqui um círculo, uma circunferência, você vai desentortá-la. Aí desentortar a outra, a outra, a outra, a outra, a figura que vai formar vai ser um triângulo, tá? E nesse triângulo, ó, eles ocupam a mesma região. O comprimento da circunferência é 2πr, catiupiri, tá? Então, quando você abre o maior, você vai ter que ali vai ser 2πr também. Você tem um triângulo, cuja base vai ser 2πr, a altura vai ser r. E eu vou fazer base vezes a altura sobre 2, tá? Então, ali, ó, embaixo, 2πr vezes r sobre 2. Deixa eu achar o mouse aqui, não estou achando, achei. Tá? Eu posso cortar o 2 com o 2, vai ficar πr vezes r, ou πr quadrado. Tá? Essa é a área do círculo. Bom, a partir do círculo eu consigo falar dos elementos dele. Então, a coroa circular, que seria o equivalente a um CD, um círculo com um buraco dentro. O que você faz? Faz o círculo de fora, tira o círculo de dentro. Fácil. Tá? Se a gente pensar numa fatia da pizza ou num setor circular, ele vai estar em função do ângulo alfa. Você monta uma regra de 3, ó. Volta completa, que é o 360 graus, você vai ter o πr quadrado. No ângulo alfa, eu vou ter a área que eu quero, que a gente chama de área de setor. Tá? E as outras coisas que tiver para falar, eu vou falar agora na nossa aula. Tá? Deixa eu encerrar aqui. Espera aí. E é isso aí, pessoal. Falamos bastante coisa, bastante fórmulas importantes, tá? Vamos trabalhar essa parte, né? E depois, se precisar, eu retomo mais teoria. Tudo bem? Um abraço para vocês e até na nossa aula.